Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos que vão assistir esse vídeo. Quando estiver gravado, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira às 18 horas e aos sábados às 17 horas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante também, continuidade da live de quarta-feira, que é sobre leitura em TDAH. E hoje eu vou dar algumas dicas, né? Eu falei até que eu ia dar 5 dicas para você, mãe de TDAH, poder usar em casa com seu filho para estimular seu filho nesse processo de leitura, mas no final você vai ver que serão muito mais do que 5 dicas. Fica ligadinho até o final, que você não vai perder de ficar aí até o final assistindo. Você vai ver quantas coisas você vai poder utilizar com seu filho aí na sua casa, tá bom? A gente sempre começa contextualizando o tema, sempre explicando como é que esse tema está relacionado ao TDAH, e depois a gente parte aí para a parte prática do que você pode fazer no dia a dia. Oi, Ana! Quanto tempo, Ana? A gente não se vê há quanto tempo, hein? Tô aqui falando que a gente sempre começa a live contextualizando o tema, trazendo uma explicação desse tema relacionado ao TDAH, e depois a gente vai para a parte mais prática, né, para algumas orientações que você, mãe, vai poder utilizar em casa com seu filho. A chamada da live, né, o nosso tema da live é 5 dicas para estimular a leitura do seu filho com TDAH, mas no final das contas eu vou dar muito mais do que 5 dicas, serão muito mais do que 5 dicas, então fica ligadinho até o final para que você possa acompanhar, né, e aproveitar aí para implementar essas estratégias em casa com seu filho, ok? A questão da leitura com TDAH é um tema que muitas mães falam, né? A criança não gosta de ler, a criança não quer ler, a criança tem dificuldade de ler, enfim, lê e não entende o que leu, lê e se perdeu no meio da leitura, leu e não conseguiu assimilar ou definir os pontos principais do que leu. Então existem várias coisas que acontecem com a criança com TDAH relacionada à leitura, e a gente vai entender um pouquinho por que a criança ela acaba desenvolvendo essas dificuldades e como a gente pode estimular, ok? É verdade, Ana. Ó, a gente tá quase dormindo e acordando junto, né? Passando o dia junto. Mas é bom, é bom. Silmara, seja bem-vinda. Quarta-feira, no nosso Papo de Mãe TDAH de quarta-feira, nós falamos sobre TDAH e alfabetização. Quem estava aqui, né, viu que eu dei uma explicação do como a criança com TDAH começa a apresentar algumas dificuldades nesse processo de alfabetização, devido às suas condições, né, neurobiológica, mas principalmente por um método ou por uma metodologia inadequada que muitas vezes a escola acaba utilizando. E eu falei muito sobre esse método, falei como ele deve ser empregado aí, utilizado nas escolas, dei algumas dicas. E hoje a gente vai fazer o desdobramento para a leitura. Vamos aprofundar um pouquinho nesse ponto da leitura. Na quarta-feira que vem nós vamos falar sobre a escrita. E no sábado, que é a nossa última live do mês de fevereiro, nós vamos falar sobre matemática, ok? Pra gente fechar o mês de fevereiro com as nossas 8 lives falando sobre o contexto escolar no TDAH. Então não perca. E se você já perdeu alguma dessas lives ou assistiu, mas gostaria de rever, vai depois aí no meu IGTV aqui no Instagram, que todas as lives estão gravadas lá, você pode ver e rever quantas vezes quiser, compartilhar com outras mães, compartilhar com professores que você conhece, porque todas as lives do mês de fevereiro com certeza vão poder ajudar os professores no seu processo de formação e nas suas
na sua atuação com crianças com TDAH, ok? Então hoje a gente vai falar sobre leitura. E leitura, a gente precisa entender o seguinte, né? Dentro do processo de alfabetização, a gente fala que envolvem duas grandes vertentes. A vertente da leitura e a vertente da escrita. E que esses dois processos, eles são independentes, vamos dizer assim, né? Eles acontecem de uma forma separada, mas ao mesmo tempo eles precisam ser integrados para que a gente considere uma alfabetização plena. E que essa alfabetização não é só uma mera decodificação letra-som, não é simplesmente a criança decodificar letras, decodificar som e fazer essa relação, essa junção para conseguir ler, para conseguir escrever. Ela precisa de uma outra etapa que é muito mais refinada, que depende dessa primeira etapa, mas que vai fazer diferença nesse processo de alfabetização, que é o significado, que é o sentido, que é entender aquilo que leu e também poder utilizar essa leitura e essa escrita num contexto do dia a dia, ok? Carla, seja bem-vinda. Vou entender uma criança com TDAH. Espero que sim, Carla. E se você ficar com alguma dúvida ainda, porque a gente aqui vai fazer um recorte, né, voltado para a leitura, mas se você quiser saber um pouco mais sobre TDAH, quiser entender um pouco mais, vai no meu IGTV, nas primeiras lives lá do ano passado, que você vai ver que vai falando mais especificamente sobre TDAH. E se quiser entender um pouco mais, pode me chamar no direct que a gente conversa um pouquinho, tá bom? Então, esse processo de alfabetização, ele é muito maior do que simplesmente a gente decodificar a letra-som, fazer relação, identificar qual a palavra que está escrita ali, mas entender que palavra é essa, dar um significado para essa palavra, para essa leitura, para essa escrita e utilizar também em contextos do dia a dia. Então essa é a grande questão da alfabetização, que muitas vezes as crianças até aprendem a fazer essa relação de codificação e decodificação, que a gente até falou na quarta-feira, né? Mas elas não conseguem entender o que lê. Elas têm uma interpretação muito rasa e, consequentemente, não conseguem utilizar essa leitura e essa escrita no dia a dia para promover a comunicação, que é o grande objetivo, né, da gente se alfabetizar, é a gente poder se comunicar com o mundo, seja através, né, de um livro, seja através de uma escrita que a gente vai fazer, enfim. A gente vai se comunicando com o mundo, a gente vai se apropriando desse mundo e a gente vai também comunicando aquilo que a gente deseja para esse mundo através dessa leitura e dessa escrita. Então é muito importante esse processo para qualquer criança, é um momento muito importante, mas para o TDAH, né, é um processo que a gente precisa ter uma atenção, né? Como eu falei semana passada, na quarta-feira, vai demandar do professor um monitoramento maior, um engajamento maior, né? Um acompanhamento maior dessa criança do que uma criança que não tem TDAH, por exemplo, ok? Agora, a dificuldade na leitura e na escrita, né, nesse processo de alfabetização da criança com TDAH, ela está ligada direta e indiretamente ao TDAH. Por quê? Direta no sentido de que existem algumas habilidades no cérebro do TDAH, algumas funcionalidades no cérebro do TDAH que estão disfuncionais, e essas, por estarem disfuncionais, acabam dificultando a apropriação do sistema alfabético de escrita e também de leitura. Agora, também há consequências secundárias, que a gente tem que entender o seguinte: o TDAH ele possui alguns sintomas primários que fazem parte aí do quadro TDAH e possui também alguns sintomas secundários. E esses sintomas secundários é que vai ter uma maior variação entre uma criança e outra. E esses sintomas secundários também podem gerar dificuldades nesse processo de leitura. Uma das maiores queixas, né, maiores problemas da criança com TDAH relacionado ao processo de leitura é que ela precisa se esforçar muito para desenvolver esse processo e que no final ela não consegue compreender muito bem o que ela leu.
E por não compreender muito bem, ela acaba desistindo, ela acaba resistindo a atividades que envolvam leitura, principalmente quando for uma leitura um pouco mais densa, uma leitura maior, uma leitura que não vai estar tão ligada ali às coisas do dia a dia, as coisas mais dinâmicas do dia a dia. Então ela começa a apresentar um comportamento de esquiva dessas atividades. E isso é consequência, geralmente, não só de uma criança que está ali empregando um esforço atencional maior, empregando um esforço cognitivo maior para se apropriar desse processo, mas também de não conseguir compreender muito bem o que ela acabou de ler. E por ela não compreender, ela acaba desistindo dessa leitura. E desistindo da leitura, ela evita atividades que envolvam leitura. E aí eu vou falar o seguinte, 4 grandes motivos, é claro que a gente não pode dizer que são só esses, mas 4 grandes motivos que acabam gerando dificuldades na leitura da criança com TDAH. Pessoal, tá tudo bem no som, na imagem, que deu uma parada aqui, ficou todo mundo em silêncio de repente. Não sei se está todo mundo prestando atenção ou se deu uma travada. Se vocês puderem dar só um okzinho para mim, para eu saber se está tudo bem. Vou aguardar aqui que eu sei que tem um delayzinho. Ih, entrou uns corações. Eu acho que tá tudo bem. Se não tiver, vocês... Ah, tá ótimo. Então tá bom. Obrigada. Porque às vezes dá um delay e tem que esperar um pouquinho. Então vamos lá. 4 grandes motivos que acabam gerando esses problemas de leitura no TDAH. Lembrando que não são só esses. Eu vou fazer um resumo aí dos que mais aparecem, tá? Primeira questão. A criança com TDAH tem um déficit na atenção sustentada. O que é a atenção sustentada? É aquela atenção onde a criança que a criança vai utilizar para manter o foco durante um período de tempo suficiente para que ela realize aquela tarefa de uma forma adequada. Então é como a gente às vezes usa a palavra concentração no lugar de atenção sustentada. É mais ou menos a mesma coisa. Então a atenção sustentada é a atenção que a gente mobiliza para nos manter focado numa tarefa até que essa tarefa termine, ok? E aí a criança com TDAH, ela tem um déficit nessa atenção sustentada. E por ela ter um déficit nessa atenção sustentada, ela acaba tendo dificuldade de manter a atenção do começo até o final da leitura. Então ela começa a ler um parágrafo, por exemplo, ela começa a ler, e quando ela vai chegando no meio para o final do parágrafo, ela começa a perder a capacidade de se manter concentrada naquela leitura, e aí a atenção dela vai oscilando, que a gente fala que não é que ela tenha dificuldade de atenção, ela tem uma oscilação nessa atenção. E aí, ora ela está atento, ora ela não está atento. E por ela oscilar nessa atenção, aquilo que ela vai lendo vai entrando no cérebro dela de uma forma fragmentada. Então ela tem dificuldade de se manter a sua atenção do começo até o final da leitura. E isso faz com que ela se perca, que ela não lembre mais o que ela leu no início, quando ela chega no final. E quando eu falo no final, não é só o final do texto, não. Às vezes é no final do parágrafo. Ok? Então ela começa a ler e ela vai se perdendo ali, perdendo a capacidade de manter a sua atenção focada, sustentada, e ela vai então se perdendo no texto, ela para, depois ela não sabe mais aonde ela estava lendo, ela não consegue se lembrar do que leu anteriormente. E isso é uma dificuldade também que aparece, que justifica o porquê que as crianças com TDAH têm tanta dificuldade de copiar do quadro. Por quê? Toda vez que ela tem que olhar para o quadro, ler, né, é um dos motivos. Existem vários outros, a gente vai falar disso na live de quarta-feira sobre escrita. Mas quando ela olha para o quadro, ela leu, ela não consegue memorizar na cabecinha dela, na memória de trabalho dela, muitas informações. Então provavelmente ela vai ler de palavra em palavra.
No máximo ali uma frase que for curta. Então ela vai ler aquela informação e quando ela mudar de plano, do plano vertical do quadro para o plano horizontal aqui do caderno, né? Que ela for escrever, ela já esqueceu aquilo que ela leu. Porque a atenção sustentada dela para fazer esse movimento se perdeu no meio do processo. Então essa é uma das justificativas do porquê que as crianças acabam desenvolvendo dificuldade na leitura. Porque ela lê e se perde no meio da leitura. Então a gente tem que encontrar algumas estratégias para ajudá-la nisso aí, tá? Não quer dizer que ela tenha dificuldade, que ela não vai conseguir ler. Não é isso. Mas a gente vai encontrar algumas estratégias junto com essa criança para que ela consiga lidar com essa dificuldade que ela tem. Uma outra dificuldade que a criança com TDAH tem é o déficit na atenção seletiva, que também é um outro tipo de atenção muito deficitária no TDAH, que é tanto a capacidade de selecionar o foco atencional que ela precisa colocar. Então, por exemplo, selecionar aqui, selecionar aquela atividade, aquela leitura que ela está fazendo e focar ali, e inibir os estímulos externos e também os estímulos internos, porque o pensamento do TDAH a gente sabe que ele fica o tempo todo, né, presente ali na mente da criança, por isso que ela muitas vezes se perde, porque os pensamentos eles ficam o tempo todo ali rodeando a mente dela. Então a atenção seletiva ela nos ajuda a focar naquilo que é importante e inibir estímulos que são irrelevantes para aquela atividade. E ao mesmo tempo ela também nos ajuda a selecionar no texto aquilo que é importante. Então quando eu estou lendo um texto, eu leio, mas eu vou selecionando através da minha atenção seletiva partes do texto que são mais importantes. E como o TDAH tem déficit na atenção seletiva, ele tanto vai ter dificuldade de focar naquela atividade de leitura e inibir os estímulos que são irrelevantes do ambiente e também os estímulos internos que estão ali tirando ela do foco, como também ela vai ter dificuldade ao ler de selecionar no texto aquilo que é importante, aquilo que é relevante. Então a criança com TDAH, ela lê um texto, ela lê uma frase, ela lê um parágrafo e ela tem dificuldade, por exemplo, de selecionar palavras-chave, de selecionar de dizer pra gente, né, qual é a ideia central do texto, porque ela não consegue fazer esse processo de seletividade, de colocar a atenção dela maior naquilo que é mais importante. Então também isso vai gerar alguma dificuldade nesse processo de leitura, ok? Terceiro déficit que acaba comprometendo aí, né, o processo de leitura do TDAH, que é o déficit das habilidades fonológicas. E o que isso acaba gerando, né, como consequência aí no TDAH? As crianças com TDAH acabam confundindo sons, confundindo letras parecidas. Na hora que vai ler, e aí isso também reflete na escrita, acabam comendo letras, comendo sílabas. Então quando ela vai ler, ela não lê a palavra inteira, ela lê a palavra faltando uma sílaba. Às vezes ela vai ler, ela inverte sílabas na palavra, aglutina uma palavra na outra. Então ela lê uma sílaba de uma palavra e o final da palavra ela lê a sílaba de outra palavra. Ao invés de ler uma palavra, ela acaba tentando adivinhar o que está escrito. Por quê? Porque ela tem dificuldade de fazer esse reconhecimento visual das letras e decodificar essa letra num som. E isso faz com que ela, para não passar por todo esse processo cognitivo, ela tente fazer o processo de adivinhação. As crianças com TDAH elas têm uma tendência muito grande a fazer algo que a gente chama de jump to conclude. O que é o jump to conclude? É uma característica das crianças de pular em etapas. Querer fazer tudo muito rápido, pular etapas para terminar logo. E quando ela está lendo, ela também acaba entrando nesse processo. Ela acaba querendo pular palavras, ler rápido demais. Tentar adivinhar o que está escrito. Às vezes ela leu a primeira sílaba, ela já tenta adivinhar o que está escrito na palavra. E não tem nada a ver.
a palavra tem, às vezes é outra palavra, e ela, por ler uma sílaba ou duas sílabas da palavra, ela faz as inferências, né? O processo de inferência na leitura é um processo muito importante. A gente ganha tempo, a gente ganha fluência e ritmo na leitura por essa capacidade de fazer uma inferência na hora que a gente está lendo. Mas quando a criança com TDAH ela vai fazer isso, ela faz isso sem considerar o contexto. Então, quando a gente vai ler uma frase, pelo contexto do que a gente está lendo, a gente já consegue fazer uma inferência, né? A gente já consegue prever quais são as palavras que vão vir depois daquilo que a gente já leu. A criança com TDAH também vai fazer essa previsão, mas ela vai fazer essa previsão não baseado no contexto, em pistas para que ela consiga fazer essa inferência. Ela vai simplesmente fazer porque ela está fazendo aquilo de uma forma rápida, de uma forma que ela quer pular etapas para terminar mais rápido e evitar o esforço cognitivo, o processo cognitivo, ok? E a última habilidade que a gente pode falar aqui é a questão da dificuldade na memória. E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui na dificuldade na memória? Eu não vou falar da memória de trabalho, que é algo muito importante na leitura, que é o que vai fazer toda a diferença aí nesse processo de armazenamento das informações para se lembrar depois, porque eu vou falar isso mais para frente. Eu quero falar da memória aqui, memória mesmo, da nossa capacidade de guardar informação, ok? Agora, a criança com TDAH, a dificuldade que a criança com TDAH tem na memória, não é na memória em si. O problema não é a memória. O problema é que, por ela ter um déficit de atenção, a entrada da informação acaba ficando prejudicada. Então, quem estava na live quarta-feira, eu mostrei um gráfico que, se eu conseguir até abrir aqui, peraí, eu mostro para vocês de novo, quem não estava aqui ver. Eu mostrei um gráfico que mostrava aqui para vocês, achei, consegui abrir. Vou mostrar aqui para vocês de novo, tá? Só um minutinho. Ó, tá vendo aqui, ó? O cérebro, a gente tem a entrada da informação, ok? Que entra pela atenção e pela percepção, o processamento que está aí dentro do cérebro e tem a saída da informação. Para que a gente tenha memorização das informações, a entrada tem que ser uma boa entrada de informação. No TDAH, por essa percepção, por essa atenção estar em déficit, a entrada ela acaba não acontecendo ou acontecendo de uma forma fragmentada. Então você imagina, a criança está lendo um parágrafo, a atenção dela flutua durante a leitura, aquilo que vai entrar no cérebro para ser processado, para ser armazenado, vai ser uma informação fragmentada, porque durante a entrada da informação, durante a leitura, ela oscilou nessa atenção e ela não conseguiu captar, perceber tudo que estava escrito naquele texto, ok? Vamos voltar aqui. Então, a memória acaba ficando prejudicada, o armazenamento das informações acaba ficando prejudicado por conta dessa entrada fragmentada, essa entrada uma entrada que não é uma entrada completa, vamos dizer assim, é fragmentada e ela acaba então gerando uma saída também com problemas. E essa saída com problemas vai refletir no quê? Numa dificuldade de compreensão dessa leitura. Porque na hora de entrar, se eu não captei todas as informações, meu cérebro vai processar informações fragmentadas e ele não vai conseguir dar um sentido que aquele texto realmente tem. E aí a criança lê e ela não consegue entender o que ela leu. Ok? Então isso acontece muito também no TDAH. E quando a gente não armazena as informações da forma adequada, quando a gente vai fazer um movimento de leitura novamente daquelas palavras ou daquele mesmo texto,
ou daquele contexto, a gente não tem uma memória para nos dar suporte. E se a gente não tem uma memória para dar suporte, é como se a gente estivesse entrando em contato com aquela palavra pela primeira vez. Então, aquelas palavras que ela já deveria ter uma fluência de leitura, porque ela já, né, teve contato com elas anteriormente, já deveria ter uma boa memória, um bom registro dessas palavras em diferentes contextos, ela acaba não tendo, porque ela não conseguiu fazer esse armazenamento de uma forma adequada. Ok? Até aí tá tudo bem? Deu para entender esses quatro déficits que a criança com TDAH tem, que acabam influenciando na leitura? Show? O que acontece muito com a criança com TDAH na hora que ela vai ler? Ela acaba focando muito a sua atenção no processo de decodificação e não consegue, por conta dessa atenção que ela coloca, né, nesse processo de decodificação das letras em som. Então, a criança ela pega um livro, um texto, e ela olha aquelas letras e ela tem que fazer o processo de decodificação das letras em som, para que ela possa ler, ok? Só que ela não faz isso de forma isolada. Ao mesmo tempo que ela faz esse reconhecimento visual das letras, essa decodificação dessas letras em som, ela também tem que fazer toda a integração dessas letras para formar palavras, toda a integração dessas palavras para formar frases e frases em textos e dar um significado para todas essas palavras, essas frases e esses textos. Ela tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo. E ela não consegue muitas vezes fazer isso ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela está direcionando a atenção dela, que tem déficit, a atenção dela no processo de decodificação. Então ela vai ler de uma forma mecânica. Ela vai decodificar letras em som. Às vezes até faz uma leitura do ponto de vista de decodificação muito boa, mas ela não consegue muitas vezes entender o que ela leu, dar significado para o que ela leu, porque ela não dirige a atenção dela para essa etapa do processo, ok? Eu gosto sempre de lembrar, eu sempre falo nas lives da questão do cérebro TDAH como um tanque de combustível, né? Eu sempre faço essa metáfora. O cérebro TDAH, ele tem um tanque de combustível como todo cérebro tem, e que esse tanque de combustível tem menos combustível do que uma criança que não tem TDAH. E essa quantidade de combustível, a criança com TDAH, ainda por cima, gasta mais do que a criança que não tem TDAH na realização da mesma tarefa. Então, quando a criança com TDAH vai ler, ela vai ter menos combustível para usar nesse processo de leitura. E ao mesmo tempo, quando ela vai ler, ela gasta muito mais combustível do que uma criança que não tem TDAH gastaria. Ok? E isso faz com que esse processo, né, de leitura seja um processo cansativo para a criança com TDAH. Assim como o processo de escrita também é. Porque sobrecarrega o sistema atencional dela. Semana passada, na quarta-feira, nessa semana ainda. Na quarta-feira, nós falamos sobre alfabetização e eu falei sobre a gente trabalhar com métodos de alfabetização que vão tirar a sobrecarga da memória de trabalho da criança com TDAH. Porque os métodos tradicionais, os métodos que não trabalham com a estimulação multissensorial, elas acabam sobrecarregando a memória de trabalho da criança com TDAH. E isso dificulta o processo. Na leitura, a mesma coisa. Quando ela está lendo, principalmente no início do processo, que ela está ainda se apropriando desse processo, ela vai se sobrecarregar, ela vai sobrecarregar o sistema atencional dela no estágio da decodificação de letra em som, e ela não vai ter energia suficiente para manter a atenção focada, para dar significado e entendimento naquilo que ela leu. Ok? Deu para pegar isso?
Por isso que a criança com TDAH, muitas vezes, ela lê, mas ela não consegue entender o que ela lê. Mas ela sabe ler. Ela sabe ler do ponto de vista da decodificação. Mas ela não compreende a leitura porque o sistema atencional dela está desregulado. E por estar desregulado, a informação entra de forma fragmentada e o cérebro, na hora de organizar essas informações para dar um sentido, ele não consegue fazer isso de uma forma adequada, ok? Às vezes ela até consegue entender o que ela leu, mas esse entendimento muitas vezes é superficial. Ela não pega detalhes, ela não pega pontos chaves do texto, ela não pega conceitos primários e conceitos secundários do texto, porque ou ela presta atenção numa coisa ou ela presta atenção em outra. Então, o processo de leitura não é um processo fácil e simples para o cérebro, de qualquer pessoa. Mas da criança com TDAH, sobrecarrega muito mais o sistema atencional. Ele vai exigir muito mais engajamento, ele vai exigir um esforço mental prolongado e também vai mobilizar várias áreas cerebrais ao mesmo tempo. E a gente sabe que a criança com TDAH ela tem uma tendência a fugir, né, a evitar, a ter uma dificuldade de se engajar em atividades que exigem esforço mental prolongado. Então, se ela sabe que aquilo ali vai exigir dela um esforço maior para conseguir executar aquela ação, no primeiro momento ela até tenta, mas depois ela vai começando a entrar num processo de esquiva dessas atividades, ok? E por mobilizar várias áreas cerebrais, o processo de leitura, só para vocês terem uma noção, ela vai mobilizar de 30 a 40 áreas do cérebro ao mesmo tempo. E essas áreas do cérebro precisam estar interconectadas. Não é assim, eu ativo uma que ativa a outra, que ativa a outra. Não. Todas essas 30, 40 áreas cerebrais têm que estar ativadas da forma adequada e também tem que estar interligadas, funcionando como se fosse uma engrenagem perfeita para que essa leitura tenha significado, sentido, fluência, ritmo, para que a criança realmente consiga ler de uma forma adequada. E a gente sabe também que a criança com TDAH tem uma outra dificuldade, que é uma dificuldade de conexão das áreas cerebrais. Ok? Então, assim, as áreas elas podem estar ativas no cérebro do TDAH, mas a conexão entre elas depende de alguns neurotransmissores que a gente sabe que o TDAH tem uma baixa produção, né? Dopamina, noradrenalina, que são neurotransmissores responsáveis por ativação de áreas cerebrais específicas, mas também de interconexão dessas áreas, ok? Por que eu estou falando isso tudo? Não é para dizer para você que, então a criança com TDAH ela tem muita dificuldade, ela tem muito problema, ela não vai aprender. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar um ledor para ela, a gente lê para a prova para ela, a gente lê o texto para ela responde oralmente, a gente escreve. Não é isso, ok? Eu sempre falo aqui, eu vou repetir, né? O problema não é o TDAH, o problema são as estratégias inadequadas que o TDAH utiliza. Então, a gente sabe que ele tem essas dificuldades, então o que a gente vai ter que fazer para ajudar essa criança a superar essas dificuldades no dia a dia? Porque a leitura é um ato do nosso dia a dia muito importante. Muito importante. E a escola, ela exige muito, né, dos alunos a questão da leitura. Tudo é muito pautado em ler e escrever. Então a gente precisa instrumentalizar essa criança para que ela desenvolva esse processo. É claro que sabendo que a gente não vai, muitas vezes, conseguir o mesmo ritmo, a mesma fluência e a mesma intensidade de leitura que talvez uma outra criança tenha. Mas isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Vai envolver tanto as estratégias que a gente vai utilizar, como também vai envolver
o próprio perfil da criança. Porque tem criança que vai tirar isso de letra, vai gostar de ler, não vai ter problema com isso. Tem outras crianças que já vão ter mais problemas. Bom? E aí, eu quero mostrar para vocês também um outro gráficozinho que eu fiz, só para mostrar para vocês que a leitura, ela não é um ato isolado, simplesmente de você olhar a letra, identificar o som, juntar os sons e tá certo. Ela vai, né, como eu falei, mobilizar várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, que tem que estar em conexão, e ela vai também utilizar duas vias do nosso cérebro para que a gente consiga captar essas informações da forma adequada. Vou mostrar aqui para falar para vocês, tá? Só um minutinho. Olha, coloquei aqui, ó. A leitura, ela vai exigir, dentre outras coisas, né, um processo de atenção seletiva e sustentada, que foi o que eu já expliquei para vocês no início da live, ok? Atenção seletiva e sustentada. A atenção seletiva e sustentada, ela vai propiciar a entrada da informação por duas vias, que é a via visual e a via auditiva, sendo que essas duas vias, elas trabalham integradas, elas não são dois processos separados. Acaba ficando separado, fragmentado, porque a criança com TDAH tem oscilação nessa atenção seletiva e sustentada. E toda vez que essa atenção seletiva e sustentada oscila, ela acaba desintegrando esse processo que deveria estar articulado, ok? Dentro da via visual, a criança vai fazer o quê? Um reconhecimento grafêmico. O que é um reconhecimento grafêmico? É reconhecer aquela letra, perceber a letra, discriminar a letra, que é perceber que ela é uma letra diferente da outra, qual letra é aquela, vai fazer uma relação dessa letra com o som que ela conhece, e isso tudo vai envolver uma habilidade que a criança com TDAH também costuma ter uma dificuldade, que é uma habilidade visoespacial. Por que essa habilidade visoespacial ela é necessária aqui? Porque a criança vai olhar a letra e toda vez que a gente vai ler, a gente tem uma posição correta de leitura, que é ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, o nosso olho, ele faz esse movimento de direita, esquerda e cima para baixo. Ele faz um movimento de rastreamento visual para que a gente consiga ler. Ok? E esse rastreamento visual, todo esse movimento visual, em alguns momentos, em algumas crianças com TDAH, isso está também deficitário. Então, a gente precisa estimular essa habilidade, ok? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Possível atender criança TDAH de forma online? Sim. Você está falando atender como psicopedagoga, psicóloga, ou atender como aula online, escola? Carla, depois você coloca para mim, por favor, tá? Mas é possível, sim. E nós temos a via auditiva. O que é a via auditiva? Do reconhecimento fonológico, que é o reconhecimento dos sons, das sílabas, das palavras, ok? E ao mesmo tempo que a gente faz esse reconhecimento fonológico, a gente também faz uma associação semântica, que é uma associação com o sentido daquelas palavras que a gente está lendo. Então, ó, isso tudo que eu coloquei aqui de uma forma didática acontece ao mesmo tempo, ou deveria acontecer ao mesmo tempo, na hora que a gente está lendo. Então, a gente seleciona, foca a nossa atenção, sustenta a atenção, mantém ela focada no tempo suficiente para realizar a leitura. A gente faz o reconhecimento das letras, a gente faz o reconhecimento fonológico, faz essa ligação entre letra e som, e a gente também associa de uma forma significativa o que a gente acabou de ler. Carla, como psicopedagoga, sim, com certeza, se a gente utilizar as estratégias adequadas, ok? A criança com TDAH, ela pode tudo, desde que a gente utilize as estratégias adequadas para ela.
Olha, eu vou te dar um exemplo de uma paciente minha, tá? Ela tem agora 10 anos. Eu já atendia de forma presencial. E eu sempre tive... Ela pensa no TDAH clássico. É ela. E eu tinha muita dificuldade com ela nessa questão da atenção dela durante os atendimentos presenciais, tá? Então eu sempre tive uma preocupação de fazer uma estruturação no ambiente, porque o ambiente distraía muito ela, enfim, eu sempre tive essa preocupação, mas sempre era tenso ali essa relação por conta do desfoque dela do processo terapêutico, né? E quando começou essa questão da pandemia, que ela começou a fazer atendimento online, parece assim, outra criança, porque ela conseguiu se focar e nossos atendimentos rendem muito mais online do que rendiam quando era presencial. Ela conseguiu ali, através do online, encontrar uma forma ali, por conta da ludicidade, enfim, mas uma ludicidade mais controlada e tudo mais, ela conseguiu se focar muito mais, tanto é que eu voltei a atender presencial e ela continua no online comigo, tá bom? Carla, olha só, eu vou fazer o seguinte, depois você me chama no direct pra gente conversar um pouquinho? Pode ser? Porque aí eu converso com você especificamente sobre essa questão do atendimento. Porque eu não sei se você sabe, mas eu tenho um grupo de psicopedagogas para falar sobre atendimento a TDAH. E aí a gente pode conversar, você entrar lá no grupo, porque eu posso te dar orientações melhores, mais específicas sobre isso, tá bom? De quais atividades, como a gente pode abordar isso, ok? Pode ser? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, se a gente já entendeu que a criança com TDAH tem as suas dificuldades por conta do próprio TDAH, ok? Então não deixe de me chamar não, tá, Carla? Pra gente conversar. Então a criança com TDAH, ela tem suas dificuldades, ok? A gente identificou isso, a gente percebeu quais são as dificuldades que ela apresenta, porque nem toda criança com TDAH vai apresentar todas essas dificuldades que eu falei, né? Eu fiz um resumo, existem outras dificuldades que podem surgir. A gente vai fazer esse mapeamento, seja lá no consultório, Carla, como psicopedagoga, seja na sala de aula como professor, seja em casa, você como mãe, quando a criança vai ler em casa, você consegue perceber, como mãe, quais são, né, as principais dificuldades que ela está enfrentando ali. Ela tem dificuldade de fazer essa decodificação da letra no som. Ela, quando lê, ela come letras, come sílabas, troca sílabas. Ela vai ler, ela tenta adivinhar o que ela está lendo. Ela não entende o que ela leu. Você, como mãe, também consegue fazer isso, né? Ter essa percepção. E a partir dessa percepção, dessa identificação, você consegue pensar estratégias adequadas. Ângela, olha, se vocês... Eu não tenho certeza se está no link da minha bio. Eu acho que está no link da minha bio, mas para entrar você tem que... Faz o seguinte, Ângela, manda para mim um direct no final que eu te mando o link do grupo, porque no link da minha bio tem uma palestra que eu fiz para psicopedagoga, psicopedagogas sobre TDAH, e quando você se inscreve para assistir a palestra, ele te direciona para o grupo, ok? Você pode entrar por essa via, mas se você quiser só receber o link do grupo, você me chama no direct que eu te mando, tá bom? É um grupo específico para psicopedagogas, tá? Então, identificando essas dificuldades da criança, a gente consegue pensar formas para tentar ajudá-la nessa dificuldade, ok? Fica à vontade, Carla. Então, assim, se o grande problema, né? Claro que existem outros, mas o grande problema está na entrada da informação. Essa entrada da informação está sendo prejudicada por uma dificuldade atencional. O que a gente tem que fazer? A gente tem que criar formas de prender a atenção dessa criança. E qual é a forma mais eficaz de prender a atenção de uma criança? É motivando a criança para realizar aquela tarefa.
Essa é a melhor maneira. Quando a criança com TDAH está motivada, ela consegue se energizar de uma forma, energizar o seu cérebro de uma forma a se engajar melhor nas tarefas. Por isso que a gente sempre trabalha com a questão da motivação, a questão das recompensas imediatas. A gente sempre trabalha com esses recursos, porque isso vai ajudar a criança com TDAH a se engajar e se manter engajado, porque não adianta só ela se engajar se ela não conseguir se manter, né? E a motivação é algo que vai ajudá-la nesse processo, ok? E aí, como é que a gente faz para motivar essa criança na leitura? Transformando essa leitura num momento mais prazeroso, no momento onde essa criança ela vai encontrar ali sentido, sempre que a gente fala, né? Ela vai encontrar sentido naquilo, ela vai encontrar utilidade naquilo, ela vai encontrar prazer naquilo. São coisas que vão fazer com que ela se motive, ok? Então eu vou dar 5 dicas aqui gerais, que são muito importantes. Depois eu vou dar algumas pequenas dicas mais objetivas, tá bom? Oi, Roberta, tudo bem? Vamos lá, primeira coisa, e eu acho que é uma das principais, seja você mãe em casa, seja na escola, os professores, né? Primeira dica, dê o exemplo. Por que essa dica é tão preciosa, tão importante? Porque a melhor forma de você estimular e incentivar uma criança a ler é lendo perto dela, para ela ver que você lê, é lendo com ela, é lendo para ela. Essa é a melhor forma da gente motivar uma criança, incentivar uma criança a ler. É você mostrar para ela que aquilo ali tem sentido, que aquilo ali é bom, que aquilo ali você também faz. E a criança, ela age muito por imitação. Ela age muito por imitação. Quando ela vê os pais lendo com prazer, ela acaba se interessando também pela leitura. Então, você que é pai, você que é mãe, que está aqui, professora, leia para os seus alunos, leia para os seus filhos. Tenha os seus momentos de leitura também, individuais, onde seu filho vai poder ver que você utiliza esse recurso para se apropriar de conhecimento, não só para aprender, porque às vezes a leitura ela fica chata para a criança com TDAH, porque ela é só uma leitura para fazer dever de casa, só uma leitura para fazer prova, uma leitura para aprender conteúdo de escola. E a gente precisa associar a leitura a outras funções, que não só uma função escolar, né? Então, dê o exemplo para ela, leia para se divertir, leia para relaxar, leia para vários motivos, e ela vai começar a observar o seu comportamento. Né? A gente sempre fala que a criança aprende mais com o que ela vê os pais fazendo do que com aquilo que os pais falam. Né? Então, dê o exemplo, é a primeira grande dica, eu acho que é a principal também. Segunda dica, comece com textos menores. Né? Trabalhe, não é que você vai ficar facilitando, reduzindo textos para textos muito simples, não é isso. Mas pegue textos menores, onde ela não vai ter que focar tanto, sobrecarregar tanto o sistema atencional dela, principalmente no início. Principalmente quando ela está se apropriando desse processo. Porque quando ela ainda não tem esse processo muito enraizado nela, de codificação e decodificação, letra, som, se ela ainda não faz isso de uma forma mais automática, né, mais rápida, ela vai ficar muito tempo nesse processo de codificação e decodificação. E aí ela vai desfocar da etapa do entendimento, da compreensão, da interpretação. Então, quando a gente pega textos menores no início desse processo, faz com que ela não sobrecarregue tanto o sistema atencional e ela, consequentemente, não desista da leitura. Ok? Uma outra dica, terceira dica, trabalhe... Gente, eu tô com uma dorzinha aqui nas costas que tá me incomodando. Deixa eu só me ajeitar aqui. Peraí, pronto. Procure trabalhar com textos de interesse da criança. Gente, a gente está pensando aqui numa criança que está em processo de apropriação da leitura.
ela ainda está aí, né? Ela ainda não tem fluência, ela ainda não tem ritmo de leitura, ela ainda está se apropriando desse processo. Então a gente tem que começar devagar, né? Começar devagar e capturando a atenção dessa criança com temas que são do interesse dela, com temas que vão fazer com que ela se sinta motivada a ler, motivada a realizar aquela atividade. Então, se a gente não fizer esse movimento, principalmente no início, ela vai fazer um movimento de esquiva, ela vai desistir e não vai ler. Então, a gente precisa ser estratégico na escolha dos textos, a gente precisa ser estratégico aí na hora de convidar essa criança a ler, de oferecer leitura para ela. Então, a gente começa sempre do centro de interesse dela, para depois a gente ir ampliando para outras leituras, ok? Então, ofereça à criança textos com temas de seu interesse, com personagens que ela gosta, coisas que façam parte do seu dia a dia, né? Porque quando a criança gosta de alguma coisa, ela gosta de um tema, ela tem uma tendência a fazer o que a gente chama de hiperfoco, que é focar de uma forma mais intensa a sua atenção naquilo. Então ela vai direcionar a atenção dela para aquela atividade, se aquela atividade motivá-la a se engajar, ok? Então, assim, a gente sempre tem que ser estratégico na hora de selecionar o texto, o tamanho do texto, o tipo de texto, o conteúdo do texto, ok? Se a gente quer estimular essa criança. Então, assim, busque textos que vão falar da vida real dela, né? Daquilo que ela gosta no dia a dia dela, porque isso vai ajudá-la nessa motivação, ok? Isso não quer dizer, pessoal, que a gente só vai trabalhar com a criança com o que ela gosta, não é isso. Ah, então ela só vai ler o que ela gosta? Só vai ler sobre o mesmo tema? Não, a gente está falando de uma etapa de apropriação do processo, e que nessa etapa de apropriação do processo, para que ela ganhe segurança nesse processo, para que ela ganhe ritmo, fluência, para que ela consiga fazer esse processo de uma forma mais automática, de uma forma mais que sobrecarregue menos ela, né, nesse sistema atencional dela, a gente vai precisar sim trabalhar com o que ela gosta, trabalhar com aquilo que motiva. Quando ela se sentir segura nesse processo, quando ela já estiver dominando o processo de leitura, num estágio mais intermediário, a gente começa a diversificar, que começa a aumentar essa quantidade, a gente começa a aumentar o tamanho dos textos, a gente começa a diversificar um pouco mais esses textos, ok? Mas a gente sempre inicia pelo universo da criança, para capturar a atenção dela por aquilo que ela gosta. Quarta dica: conte histórias para a criança. Leia para a criança. Porque quando ela começa a ouvir histórias, ela começa a desenvolver a imaginação, ela começa a fazer conexões no cérebro dela, associando aquilo que ela está ouvindo com aquilo que ela está entendendo, associando aquilo que ela está ouvindo com as interpretações que ela vai dando para o texto. Débora, olha só, a gente tem que identificar, primeiro, depois você bota para mim quantos anos ele tem, que eu acho que você já me falou, mas eu não estou me lembrando. Se ele já passou por experiências negativas relacionadas à leitura que fizeram com que ele desenvolvesse um comportamento de esquiva, tá? Eu falei isso mais no início. Ele passa por tantos processos de leitura que não foram legais que ele vai começando a evitar ler, ok? Além de sobrecarregar ele, né? Tudo mais, o processo é um processo complexo, é um processo que exige 7 anos, né? É um processo que exige muito do cérebro TDAH, mas ele acaba também desistindo de ler porque ele passa por muitas situações de insucesso na leitura, ok? Mas a gente pode começar aí com coisas pequenas, com pequenas frases, pequenos textos, livros que tem mais imagens, você começa a fazer uma leitura de imagem, até que você começa a ter livros que tem textos com pequenas frases, entendeu? Para que ele vá começando a se interessar
para essa leitura. Ele provavelmente não gosta de ler porque ele não consegue ler direito, ou isso exige um esforço muito grande dele. E tudo que existe esforço, a criança com TDAH acaba não querendo fazer, né? E aí eu vou falar no final uma estratégia legal da gamificação que pode motivar um pouco mais, tá bom? Então, a criança começa, através da imaginação, a ativar e conectar áreas do cérebro que vão ser importantes para na hora que ele vai interpretar aquilo que ele for ler. Através da escuta das histórias, a criança também vai percebendo diferentes palavras, sons, né? Ela vai começando a refinar esse ouvir, refinar essa percepção e discriminação auditiva. Ela vai estimulando essa via auditiva que é importante no processo de leitura, né? E ela também pode começar a se interessar por ler essas histórias que ela gosta, né? Muitas crianças, elas têm vontade de ler porque ela quer ler aquela história que ela gosta muito, ela quer saber o que está escrito nos livros, né? Então ela acaba fazendo esse movimento de leitura. Nem jogos que ele adora, ele lê para entender. A gente tem que identificar, Débora, o que está acontecendo aí, tá? Porque, assim, é muito comum isso acontecer no TDAH, mas pode ter vários motivos. Pode ser uma questão só do TDAH, pode ter uma dislexia associada ao TDAH, pode ter uma questão visomotora, ou visoespacial associada. Então a gente tem que investigar o que está gerando, ou se foram experiências negativas que ele viveu que estão fazendo com que ele se esquive dessas situações de leitura, tá bom? Aí é bom, né, o profissional que está atendendo ele fazer esse mapeamento, ok? E a quinta dica, que é disponibilizar diferentes tipos de textos que não sejam só livros de história, né, aqueles livros tradicionais de história, e também que não sejam só textos relacionados à escola, porque isso também acontece muito. A criança às vezes não quer ler, não gosta de ler, não se interessa por ler, porque ele já está de saco cheio de tudo que ele tem que fazer na escola, que tudo na escola envolve leitura e escrita. Tudo na escola, infelizmente, cai nesse processo de leitura e escrita. A escola, ela pouco estimula outras habilidades, né? Ela acaba focando muito nesse processo de leitura e escrita e acaba não desenvolvendo outras formas de expressão e de comunicação, outras linguagens também, né? Então a criança do TDAH fica de saco cheio disso e ele realmente não quer, porque a leitura que ele faz é aquela leitura daqueles textos da escola que muitas vezes não faz sentido para ele, né? Que ele só lê para aprender alguma coisa, ou só lê para responder o exercício, e que não traz nenhum benefício no sentido de utilidade para a vida dele, ou algo que ele goste de fazer, né? Então, trabalhe com diferentes textos, né? E aí é o que que a Débora está falando, que o filho tem dificuldade, mas é uma coisa legal de fazer para a criança, ler as regras do jogo, listas de compra, receitas, gibi ou história em quadrinho, mensagens de rede social, deixa eu ver uma outra notícias, né? São textos do dia a dia que, além de serem textos às vezes mais curtos, mais contextualizados, textos mais lúdicos, também são textos que têm uma função social mais uma função social que dá um sentido para aquela leitura. Então, uma coisa é eu pegar um texto da escola, lá do livro de português, e ter que ler para responder os exercícios ou para aprender um determinado conteúdo. Outra coisa é eu ler uma regra de um jogo porque eu quero jogar aquele jogo. Eu ler uma mensagem de rede social para eu saber qual foi o recado que mandaram para mim. Eu ler uma lista de compra porque eu não quero esquecer de alguma coisa que minha mãe pediu para eu ler lá, para eu comprar no mercado, né? Ler um livro de piadas ou um livro de charadinhas porque eu quero me divertir, eu quero aprender aquela piada para contar para outra pessoa, ok? Então,
esses pequenos textos do dia a dia, quando a gente utiliza com a criança, a gente acaba fazendo com que ela veja um sentido para aquela leitura. E ela veja que aquela leitura ali não só faz sentido para ela, mas também tem uma função social. Porque através daquela leitura ela vai se apropriar de informações importantes, relevantes, ela vai poder se comunicar com o outro também. Ok? E aí... Oi, Ângela. E aí eu vou falar para vocês algumas sugestões, deixa eu virar aqui um pouquinho, algumas sugestões de atividades que vocês podem fazer em casa para ajudar a criança, tanto nesse processo de leitura mesmo, de codificação, de decodificação de letras com som, quanto nesse processo também, que é o segundo estágio, que é mais difícil para eles, que é de dar sentido, de poder captar no texto pontos principais, né? Você imagina, você pede para uma criança, né, na escola, um adolescente, ler um texto e marcar o ponto principal do texto, fazer um resumo do texto. Se você der um marca-texto para ele, é capaz dele marcar o texto todinho. Ou marcar algo que não é tão relevante no texto, porque eles têm essa dificuldade de priorizar, de focar a atenção naquilo que realmente é essencial no texto. Então, algumas atividades que a gente pode fazer. Uma coisa que vocês podem fazer no dia a dia, que é a comunicação por comandos escritos. Então, o que seria a comunicação por comandos escritos? Vocês podem fazer, vamos colocar assim, ó, hoje vai ser, a gente vai fazer esse jogo, né, essa brincadeira. Então, quando eu, mãe, quiser pedir alguma coisa para você, filho, eu vou fazer isso por escrito. Então, tá na hora de tomar banho, tá na hora disso, ou eu peço para você fazer alguma coisa, eu vou fazer por escrito, e aí a criança vai ter que ler. E ao contrário, se o filho quiser alguma coisa, se o filho for falar alguma coisa com você, pedir alguma coisa, enfim, ele vai ter que fazer isso por escrito também. E ele vai ter que escrever e depois mostrar para a mãe, para que a mãe leia. Então, você vai criar ali uma brincadeira no dia. Então, ninguém pode falar. Ninguém pode falar. Não adianta você me pedir falando que eu não vou atender. Eu só vou atender se você escrever o que você quer. Ou então, eu só vou atender se você lê, né? Ele escreveu e leu. Então, você vai criando essas brincadeiras durante o dia para que você consiga estimular essa leitura de forma que a criança nem está percebendo que ela está lendo. Porque para ela, ler é pegar um livro, abrir e ler. Às vezes ela não percebe que quando ela vai lá no armário e ela lê, né, um rótulo de um biscoito que ela quer, né, e ela vê que aquele biscoito é de morango e não é de chocolate, ela não está percebendo que ela está lendo. Quando ela está com o celular na mão, que ela recebe uma mensagem de um amigo e ela lê, para ela não se dá conta que aquilo ali é um processo de leitura. Ela sabe que ela está lendo, mas ela não considera aquilo um processo de leitura. Ela considera que ali é uma comunicação ali entre amigos e tal. Ela fica muito focada na leitura de textos, na leitura de livros, né? Uma outra dica, né? A criança às vezes tem dificuldade de ler e ler palavra a palavra e ela se perde na leitura, né? Ela se perde na hora que ela vai ler, ela se perde na hora que ela lê. Ela não consegue acompanhar, fazer esse rastreamento visual das palavras na frase para ler a frase toda. Débora, olha só. Eu falei isso antes, tá? Vou frisar. Todas as estratégias que a gente vai utilizar, elas precisam ser contextualizadas, precisam ser adequadas à dificuldade que a criança tem e ao contexto. Então, não é porque eu tô dando uma dica aqui, porque aqui eu tô dando uma dica generalizada, ok? Eu não tô fazendo atendimento individualizado, eu tô dando uma dica generalizada. Então, cada um vai ter que pegar essa dica e adaptar dentro do seu contexto. Se você for fazer uma atividade dessa com seu filho, você sabe que isso vai criar uma certa irritação, um certo atrito, faça outra. O que a gente não pode é simplesmente, meu filho não gosta de ler, então não vai ler. Ok? Uma vez uma psicopedagoga, até ela estava com essa dúvida, né?
porque a criança chegou para ela, já um pré-adolescente, e ele não escrevia. Ele tinha dificuldade de escrever. E aí o que estavam fazendo com ele? Na escola e outros lugares. Ele estava fazendo tudo oral. Porque ele se recusa a escrever, ele tem dificuldade de escrever, então vamos fazer tudo oral com ele. Vai resolver o problema de escrita dele? Não. E ele vai ter momentos na vida dele que ele vai ter que escrever, ele não vai poder recorrer à oralidade? Vai. Então, assim, não é exigir que a escrita dele seja uma escrita, né, perfeita, e muito menos uma escrita tão prazerosa para ele, que ele ama escrever. Não é isso. Mas ele tem que ter um mínimo de conhecimento da escrita e de uso dessa escrita no dia a dia, para que ele possa, né, se comunicar de uma forma efetiva, ok? Então esse aplicativo, vou dar um nome de um aplicativo para que vocês possam trabalhar essa questão do rastreio das palavras na frase, para que a criança comece a fazer esse treinamento de ler a palavra por palavra, sem se perder na hora de ler a frase, ok? Porque às vezes ela vai ler uma frase, tem 10 palavras, ela lê a primeira, lê a segunda, pula para a quarta. E esse aplicativo ajuda a criança a fazer esse rastreamento visual para a leitura da palavra. O nome do aplicativo é @voice. Eu vou colocar depois aqui no meu feed um postzinho com esses nomes, tá bom? Todas essas dicas que eu tô dando, depois eu coloco aqui no aplicativo. No feed aqui como um post. O @voice, ele ajuda na concentração e no foco. Porque assim, você bota o texto que a criança tem que ler lá nesse aplicativo, e vai ter uma voz que vai fazer a leitura do texto. E ao mesmo tempo que o aplicativo faz a leitura do texto, ele vai marcando a palavra que ele está lendo, ok? Então a criança, ela vai, além de ouvir a informação, e está entrando pela via auditiva dela, ela vai visualmente fazendo esse treino do rastreamento visual, da esquerda para a direita, do rastreamento visual da palavra, porque cada palavra vai ficando acesa, cada palavra que ela lê acende, e a criança vai acompanhando também, ok? Uma outra forma da gente trabalhar essa questão da compreensão, né? A criança já sabe ler, mas ela tem dificuldade de compreender o sentido do texto. A gente pode trabalhar com quebra-cabeça de textos. Tudo isso, gente, são técnicas de gamificação de leitura, ok? E aí você pode criar, além, né, de criar isso em forma de jogo, você pode criar o jogo e ainda ter as premiações do jogo, porque aí vai motivar ainda mais a criança. Porque jogo que não tem prêmio não tem muita graça, né? Então faça o jogo, mas crie lá uma premiação, nem que seja uma premiação simbólica ali, mas crie uma premiação, porque isso vai motivar ainda mais. Então, quebra-cabeça com texto. Você vai pegar um texto e você vai fatiar, cortar esse texto em blocos, e a criança vai ter que montar o quebra-cabeça, quer dizer, montar o texto de acordo com a ordem que ele acontece, ok? Então, o que isso ajuda na criança? Ela vai ler e ela vai ter que, para ela montar o quebra-cabeça certinho dos textos, ela vai ter que dar sentido para o que ela está lendo. Ok? Então, ela vai ler, ela lê um pedaço e ela lê outro pedaço, ela fala, não, esse pedaço aqui vem antes desse aqui. Não, esse pedaço vem antes desse. E aí ela monta o quebra-cabeça da história, tá? Outra coisa também que ajuda, vou colocar aqui para vocês verem, que é muito utilizado com crianças que têm dislexia, que se perde na hora de ler. Você usa esse, Ângela? Não é legal? Então, é o que a gente chama de texto fatiado também, né? Esse aqui que eu vou mostrar para vocês é uma régua que você pode utilizar com a criança que tem dislexia ou a criança que tem TDAH, que ela se perde. Na hora que ela lê, ela tá lendo uma linha e ela daqui a pouco ela se perde, tá na linha de cima ou tá na linha de baixo, ou então ela tá lendo uma palavra e ela se perde, ela pula a palavra. Você pode utilizar essas regras que você pode fazer em casa, ok? Essas aqui são do site da Associação Brasileira de Dislexia, mas você pode também fazer em casa. Ó,
Tá vendo? A régua de cima, ela tem essa linha vazada, que aí você vai pegar e vai colocar exatamente na linha que a criança tá lendo. E ela vai baixando a régua de acordo com a linha que ela tá lendo. Então, ela leu a primeira linha, ela vai botar a régua na primeira linha. Depois ela baixa para a segunda, baixa para a terceira. Isso ajuda a ela não se perder na leitura do texto, ok? Como ela está usando esse recurso, ela não vai precisar ficar focando a atenção dela, sobrecarregando a atenção dela para não se perder no texto. Ela vai focar a atenção dela naquilo que é importante, que é o sentido do texto. Ela vai deixar de se preocupar tanto se ela está se perdendo ou não. Essa de baixo aqui, ó, é de palavras, tá vendo? Ela tem um vazadinho menor para você trabalhar com palavras. E a de cima a gente trabalha com frases, com linhas do texto. Também é uma forma da gente começar a ajudar essas crianças a não se perderem tanto, tá? Outra dica é mapa da história. O que é o mapa da história? Não é um mapa mental não, tá? Mapa mental também é bem legal de fazer. Você vai ter que ajudar, né, ajudar essa criança bastante aí, porque a gente sabe que elas têm dificuldade de selecionar partes principais do texto, palavras-chave. Então, se ela tem dificuldade de fazer isso, ela vai ter dificuldade de fazer mapas mentais. Mas a gente pode treinar, e quando a gente treina a criança com TDAH a fazer isso, ela começa a fazer, e o mapa mental é uma estratégia muito boa para criança com TDAH. Mas eu tô falando aqui, o mapa da história é o seguinte, vamos imaginar a história do Chapeuzinho Vermelho, tá? Que é uma história fácil. Conforme você vai lendo a história, a criança vai lendo a história, ela vai desenhando, pode ser por desenho que é mais fácil, desenhando as cenas da história, ou os personagens, enfim. As partes principais, ela não vai desenhar tudo da história, ela vai desenhar um mapa com início, meio e fim daquela história. Então ela vai desenhar o ponto principal do início, o ponto principal do meio e o ponto principal do fechamento da história. Isso vai gerar um mapa, né? E quando a gente pegar aquele desenho, a gente olhar, a gente já vai identificar o que aconteceu no início de principal, o que aconteceu no meio e o que aconteceu no final. Isso ajuda a criança a concretizar, através do desenho, os pensamentos que ela teve. E também ajuda nessa interpretação, ajuda nessa identificação de pontos chaves do texto, tá? E torna lúdico também, né? Você pode criar um jogo, fiquei pensando nisso agora, né? Sabe aquele jogo de mímica? Você pode fazer de mapa de história também. Sabe aquele jogo... Ai, gente, me deu um branco agora. Imagem e ação, que é que você pega uma palavra, você tem que ler a palavra, desenhar, e o outro tem que adivinhar pelo desenho que é. Vamos imaginar que a criança leia a história do Chapeuzinho Vermelho e ela faça o desenho da história, o mapa da história. E aí a outra criança da turma, ou você que é a mãe, tem que, através do mapa que a criança fez, saber contar, para falar o que aconteceu na história. Se você conseguir identificar através do desenho o que estava na história, porque o desenho foi bem feito, o mapa está bem feito, então ela ganha ponto. Enfim, você pode criar um jogo em cima desse mapa da história também, né? Uma outra brincadeira que pode fazer, que é a história na caixa de pizza. Sabe a caixa de pizza? Você divide a caixa de pizza em várias fatias, né? Você faz aquele risco assim, né? Faz aquelas 8 fatias, ou quantas fatias você quiser, quantas divisões você quiser. E aí a criança, ela vai lendo a história e ela vai desenhando, ela vai escrevendo em cada partezinha daquela caixa, né? Cada pedacinho da pizza, o ponto principal, a palavra-chave, o que ela entendeu, enfim, daquele pedaço do texto que ela leu. Você também pode fazer isso. Cada pedaço da pizza vira ali um pedaço da história, uma compreensão dela da história. Jogo de memória literário também é legal. Você faz um jogo de memória com os personagens, com as ideias principais do texto, com característica dos personagens. Então a criança lê uma história
e aí você vai e pede para ela falar quais são os personagens, quais são as características, e aí você monta ali jogo da memória, você pode montar quebra-cabeça, pode montar dominó. Isso também dá para fazer com textos mais informativos, né? Você também pode fazer com esses textos também. Um outro... eu vou pegar aqui para mostrar que eu tive uma outra ideia. Só um minutinho. Ó, lembrei aqui, ó. Você pode fazer um jogo de trilhas com a criança. Isso aqui foi eu que montei, né? Que tá plastificado. Um jogo de trilhas. E aí ela joga o dadinho, né? Vai andando no jogo de trilhas e tal. E aí o que acontece? Quando ela cai em determinadas casas, ela vai ter que ler lá no papelzinho lá, que vai ter todas as missões que ela vai ter que executar em cada casinha dessa. Ela vai ler. Caiu na casa número 3. Aí ela pega lá, né, o textinho e ela vai ler o que ela tem que fazer. Avance 2 casas. Retorne uma casa. Então ela vai ter que ler o que está escrito para poder saber o que ela vai fazer no jogo, ok? Esse tabuleirinho aqui, ó, só para vocês terem uma noção, eu criei com uma criança. Vou até apagar aqui o nome, né? O nome da criança. Eu criei esse tabuleirinho que é uma viagem interplanetária. Para trabalhar a rotina educativa com a criança através de um jogo de tabuleiro. E ela, conforme ela vai executando as tarefas do dia a dia, ela vai caminhando aqui no tabuleiro até que ela chega aqui no final da semana, cumprindo aí os pontos que ela pode conseguir atingir na semana. Ó, gamificação de rotina educativa, rotina da casa, né? Do dia a dia. Você pode fazer também com conteúdos da escola, conteúdos, né, de leitura. Uma outra dica que eu acho também muito legal, vou colocar no meu feed para vocês terem aí, poderem acessar, que é criar livros personalizados. Tanto vocês podem criar histórias. Uma coisa que meu pai fazia muito quando eu era pequena era contar história. Ele inventava história comigo, com a minha irmã, não sei o que, tal. E aí o que a gente fazia? A gente pegava essas histórias, a gente anotava, porque como a história era inventada, depois ela podia se perder na memória. Então a gente tinha uma função escrever, né? Então a gente anotava a história e fazia livrinhos, no livrinho das as aventuras de Juliana e Renata, de quando a gente era pequena. Por quê? Porque ele contava aquelas histórias e a gente fazia a história com nosso livrinho personalizado. E tem um site chamado Dentro da História, www.dentrodahistoria.com.br. Você entra nesse site e você pode personalizar as histórias com o nome do seu filho. Então você entra lá, você pode colocar o nome dele, você pode colocar algumas características dele, você escolhe um avatarzinho, um bonequinho que representa ele. E aí, conforme você vai inserindo esses dados, ele vai criando um livro digital. E esse livro digital, seu filho vai poder ler tendo ele como personagem da história, tendo o nome dele na história. Então esse livro personalizado também atrai muito a criança, né? A criança gosta, acha diferente, enfim. Até a Turma da Mônica também tem um projeto assim, né? De você personalizar as histórias em quadrinhos, colocando a criança como um personagem da história também. E pra gente fechar, eu vou dar uma dica aqui, que eu já dei quarta-feira, mas que é do Portal Trilhas. O Portal Trilhas pertence à Natura. E eles lá tem muitos jogos, né? Alguns até eu mostrei pra vocês semana passada, na quarta-feira. Mas também tem muitas histórias. Livros maravilhosos que vocês podem baixar ali direto do site e que vocês podem também ter ali orientações de como usar esse livro. Então, são histórias adequadas, já está ali direcionada à faixa etária, como você pode usar esse livro para estimular a leitura de uma forma diferente, para estimular a escrita. Então não é só aquela leitura de pegar o livro e ler,
Mas tem várias brincadeiras e jogos que você pode fazer com a criança para que estimule a leitura dele através daquele livro. Então, assim, tem muita coisa legal nesse site aí do Portal Trilhas. www.portaltrilhas.org.br. É muito, muito bom. E pra gente encerrar mesmo, que já passou aí muito tempo. Tem uma técnica que a gente usa, aí as meninas que são psicopedagogas que estão aqui, mas você em casa também pode fazer com seu filho. A gente só tem que ter o cuidado do seguinte: toda vez que a gente está estimulando processos atencionais, a gente nunca faz uma estimulação durante muito tempo, ok? Porque sobrecarrega o sistema atencional e cansa a criança. Então a gente sempre faz uma estimulação com tempos curtos, aí de no máximo 5 minutos de estimulação, aí para e depois no outro momento a gente faz de novo. É uma técnica legal que a gente pode usar para trabalhar essa questão visoespacial, esse rastreamento visual, essa percepção visual das palavras, para que a criança não se perca no texto, ok? Essa técnica da lanterna, não sei, Ana, se você conhece, mas a gente trabalha assim: a gente pega uma lanterna e a gente combina com a criança, e aí a gente também trabalha um pouco do controle dos impulsos. A gente combina com a criança o seguinte, que a criança só vai poder executar o comando quando o foco da lanterna estiver, quando a lanterna estiver com foco. Ela não pode fazer antes. Então a gente pega a lanterna, a gente usa primeiro, sempre a gente faz no espaço maior, né? Então a gente vai fazer no chão. A gente pega uma lanterna, vou pegar um negócio que represente aqui uma lanterna, e a gente foca o feixe, né, que sai da lanterna no chão. E quando esse foco estiver no chão, a criança tem que pular onde está o foco de luz. E aí a criança pula. Aí a gente vai e faz o movimento com o foco de luz. Sempre a gente faz esse movimento, gente, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Sempre seguindo esse movimento da escrita e da leitura, tá? Então a gente tá aqui, a criança pula. Aí a gente passa para cá, a criança pula. A gente passa para cá, a criança pula. Ela não pode pular antes do foco, ok? A gente passa para cá e ela pula. Isso para começar a direcionar a atenção dela para o estímulo. Depois que você trabalhou isso, você começa a fazer o mesmo movimento na parede. Então você pega o foco atencional, vai na parede, foca, e aí a criança não vai pular mais, a criança vai botar a mão. Aonde está o foco de luz, ela bota a mão. E aí você vai nesse movimento de esquerda para direita, muda o foco, ela bota a mão, muda o foco, ela bota a mão. Você desce, ela bota a mão. Você vai fazendo esse movimento que o olho tem que fazer para fazer a leitura, ok? De rastreamento, esquerda, cima, embaixo. Depois que você trabalhou na parede, que ela fez esse movimento, né, de conseguir rastrear isso, você vai para a mesa. E na mesa você vai fazer assim, você vai pegar na mesa, você vai fazer o foco de luz na mesa, e a criança então vai fazer com o dedo. Você vai botar o feixe de luz, ela bota o dedo. Bota o feixe de luz, ela bota o dedo, e ela vai mudando, né, conforme você vai mudando o feixe de luz. O que isso tem a ver com a leitura? Tudo, tanto com a leitura quanto com a escrita, e quanto com o processo atencional, quanto com o processo de controle dos impulsos, né, que a gente chama de controle inibitório. Por quê? Porque a criança ela vai começando a perceber cada estímulo de uma vez, porque a leitura é justamente isso, ela lê uma palavra de cada vez, ela não lê todas de uma vez. Então ela vai lendo uma palavra, depois ela lê outra palavra, ela lê outra palavra. Ela só vai poder passar para a palavra seguinte quando o foco sair dessa e for para essa. Quando ela terminar essa e for para outra. Então ela vai treinando esse rastreamento visual e essa coordenação visomotora, que é importante tanto na leitura quanto na escrita. Tá bom? Resumir bem resumidinho, só para dar um exemplo para vocês. É uma brincadeira que pode ser feita, sempre lembrando que não pode ser muito tempo, porque isso cansa a criança. É divertido no início, mas cansa. Então, mas é uma atividade que a gente faz para desenvolvimento dessa habilidade, caso a criança esteja encontrando dificuldade
de fazer esse rastreamento visual, ok? Isso aí, Eliane, o rastreamento visual, exatamente. Faz esse treinamento, tá? Porque muitas vezes a criança não consegue ler, a criança com TDAH, ela não consegue ler direito, porque ela tem essa dificuldade visoespacial, ok? De se fazer esse rastreamento visual. Ela se perde, ela pula a palavra, ela pula a sílaba, ela lê uma sílaba de uma palavra, pula para a sílaba da outra. Ela, quando vai ler, ela tem 3 sílabas, ela lê a primeira, ela lê a última, depois ela lê a do meio, e aí troca. Aí, como ela não consegue entender, ela desiste. Entendeu? Quando a gente for falar de escrita na quarta-feira, a gente também vai falar sobre esse rastreamento visual, a gente vai falar sobre essa coordenação visomotora, né? Falar um pouquinho também sobre isso. Ok, pessoal? Tudo bem? Deu para entender? Foram muito mais do que 5 dicas, né? Lembrando que eu sempre coloco, né, essas dicas que eu dou depois aqui no meu feed, para que vocês tenham um lugar mais fácil de acessar, para que vocês tenham como recorrer a essas informações depois. Então, esses aplicativos, esses sites, essas brincadeiras, essas dicas, depois vocês podem ver aí no meu feed, que eu vou colocar os posts falando sobre isso, tá bom? E aí eu quero aproveitar e agradecer. Gostou, Carla? Agradecer a presença de todas aqui nesse sábado. Lembrando o nosso Papo de Mãe TDAH, toda quarta-feira às 18 horas e sábado às 17 horas. Espero vocês aqui no próxima quarta-feira. Semana que vem, chegou agora o dia, não vou mais adiar. Semana que vem eu vou abrir as vagas aí para minha mentoria de mães. Então fique atento, já tem algumas mães aí querendo entrar na fila de espera. Então fique aguardando, eu vou liberar semana que vem para que você possa fazer a sua inscrição, para que eu possa acompanhar você aí durante 3 meses nesse processo de identificação das inabilidades do seu filho, traçar um plano de ação para sua família e acompanhar você aí na execução desse plano de ação com o seu filho em casa, tá bom? E você que é psicopedagoga que está aqui e não está no nosso grupo de psicopedagogas de TDAH, me chama no direct que eu mando para vocês o link, ok? Um beijo a todas. Ó, tchau, tchau. Não esqueçam de compartilhar essa live, né? Compartilha aí com alguma mãe que vocês conheçam, com professoras, né? As psicopedagogas, compartilhem com os colegas, que eu acho que vai poder ajudar muitas pessoas aí a entenderem o que está acontecendo com a criança, né? E poder estimular de uma forma mais adequada, tá bom? Um beijo a todas. Alguma pergunta? Posso encerrar? Ai, obrigada, Carla. Obrigada mesmo. A Ana realmente é uma graça, eu aprendo muito com ela também, muita coisa. A gente vai aprendendo umas com as outras, né? Ninguém sabe tudo, umas com as outras vamos aprendendo, crescendo, porque o nosso grande objetivo é ajudar as famílias e as crianças a se desenvolverem de uma forma plena e saudável. Esse é o nosso objetivo. Só para falar o seguinte, as mães, né, as pessoas, não foram só mães, que na quarta-feira me marcaram nos stories, que ganharam aí os 5 jogos, que eu prometi, os 5 jogos para estimular a alfabetização, eu não esqueci, eu mandei para vocês no direct, tá? Eu tô fechando a formatação dos jogos para mandar para vocês, tá bom? Então, vocês vão receber aí, logo vocês vão receber os 5 jogos que eu prometi, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.